vamos saber mais sobre a mulher brasileira? Para isso, a gente precisa voltar lá em 1962, onde a mulher brasileira casada era considerada relativamente incapaz. Você sabia disso? É isso mesmo, no Código Civil de 1916, a mulher era comparada a um adolescente em termos de direito. Sob a forte influência da Igreja Católica, da Bíblia, especificamente no livro de Efésios 5, o Estado brasileiro via o marido como chefe da sociedade conjugal. O sim no altar era juridicamente uma entrega da autonomia da mulher. A igreja ditava a moral e o Estado fornecia as algemas legais para prender essa mulher ao marido. E o Código Civil de 1916 estabelecia que a chefia era exclusiva do marido. E a autoridade celebrante, conforme a Igreja Católica, era de que na união, a mulher tinha o dever de obediência ao marido e que o casamento era o único meio legítimo de existir uma família. E qualquer união fora do casamento era considerada marginalizada, conhecida como concubinato. E o juiz de paz, ele agia como se fosse um guardião da jurisdição territorial, garantindo que um rito público e solene fosse mais focado ali na submissão da mulher no relacionamento. E sem essa autoridade, que seria essa autoridade competente para presidir o casamento, o ato ele inexistia. A mulher não podia trabalhar, não podia ter conta no banco, ou muito menos viajar sem a autorização do marido. Isso se chamava, na época, outorga uxória, era a autorização do marido. E o Estado, ele era o fiscal da submissão feminina. Ocorre que a sociedade foi evoluindo. E na música Família dos Titãs, vemos o retrato do Brasil que tentava esconder essas crises através do quê? Do almoço de domingo em família. Será que essa harmonia era real? Naquela época, a mulher era a guardiã do lar. Se houvesse violência, o conselho que o Estado dava era que ela aguentasse calada pelo bem da família, pelo bem dos filhos. E essa música, ela retrata realmente o que a sociedade vivia nessa época e que pode até mesmo estar vivendo hoje e a gente não vê, né? A música, ela retrata ali uma sociedade que vigiava a moral alheia, que o jantar junto e o nunca perder o domingo ali de celebração com a família, eles eram normas sociais invisíveis que mantinha a ordem social. A autonomia individual era sacrificada em nome da paz do lar. O Estado dificultava rupturas, porque a família era a base da disciplina nacional. E sempre focava na aparência de uma família tradicional, porque essa aparência, ela valia mais do que a dignidade da pessoa humana. Mas aí a história começou a se evoluir, né? E houve aí as resistências. Em 1962, o Estatuto da Mulher Casada desenvolveu a capacidade plena da mulher. Só que aí ainda existiam os estigmas sociais. Na música da Elis Regina, Atrás da Porta, ela dá voz a quem não tinha o direito ao divórcio. Será que você sabia o que era ser desquitada naquela época? Antes da Lei 6.515 de 1977, o desquite interrompia os deveres de morar junto e ser fiel, mas ele não rompia o vínculo. Para o Estado, a mulher ela continuava presa ao ex-marido e ela não podia casar novamente.
Se ela viesse a tentar uma nova união, ela era considerada concubina, ou seja, amante, e ela não tinha direito algum. Ser desquitada era um selo de vergonha para aquela época, e a sociedade via essa mulher como se ela tivesse algum defeito e que ela era uma ameaça para os outros lares tradicionais. Como a mulher era vista como uma guardiã do lar, uma guardiã moral, o fim do casamento era tido aí como um fracasso total na vida daquela mulher. E essa obra, Atrás da Porta, de Elis Regina, ela resume bem esse sentimento de sensação de que acabou com a vida da mulher, que agora é só o resto de vida, né? Que alguém, o Estado e a igreja deixaram aí a pessoa, no caso a mulher, à margem da sociedade, sem poder reconstruir sua vida e dignidade legalmente. Somente em 1977, com a chegada do divórcio, o desquite deixou de existir, transformando a desquitada na figura da divorciada, que é a figura que todos nós vimos atualmente. E agora, assim, a mulher conquistou o direito de apagar o vínculo anterior, que não deu certo, e se casar de novo e ser feliz. Porque aqui o que vale agora é a coluna vertebral do jeito da família, que é o princípio da afetividade. Conforme a evolução, nós temos aí que a Constituição de 1988, que ela proclamou que os princípios da igualdade, que homens e mulheres são iguais de direitos e obrigações. A liberdade, na música I Kissed a Girl, da Katy Perry, simboliza que a mulher ela está reivindicando seu corpo, e o Estado deixou de ser o fiscal de proteger ali os indivíduos. Só que no caso ele não protegia os indivíduos, não, só protegia os homens, né? A igreja perdeu o monopólio social, e aí o que vigora é a lei civil. O Brasil reconheceu a união estável e a família monoparental. A união estável era aquelas pessoas que não se casavam de papel passado. E a família monoparental é aquela contida por somente uma mãe ou o pai, entendeu? E o conceito de família deixou de ser apenas o papel assinado e passou a ser o do afeto, que é, como eu falei, o princípio da afetividade que está vigorando agora. O Estado passou a proteger o indivíduo dentro da família e não a instituição contra o indivíduo. Anteriormente tinha-se isso, né? E hoje, com o Código Civil de 2002, não fala mais de obediência mútua de assistência. Por quê? Conforme a música da Poca, não sou obrigada a nada, é o grito de independência reconhecido pelo direito. Porque, será que o marido ainda manda na mulher? Óbvio que não, né? Hoje em dia não mais. O artigo 1566 exige respeito e consideração mútua entre os casais. E ninguém é obrigado a permanecer onde não há amor. A fidelidade e a assistência são tidas aí como a boa-fé objetiva e solidariedade do casal. Se o marido abandona a parceira grávida, conforme aquele caso lá da dona Flor, a eficácia da lei garante os alimentos. Mesmo que o casamento seja anulado posteriormente, se houve aí, o Estado vai ver se houve aí boa fé ou não. O Estado protege a pessoa que foi enganada através do casamento putativo, que é o casamento quando a pessoa ela não